Oi gente, eu sou Carol Durando, psicóloga e sexóloga, e eu tô desde 2011 cuidando e desenvolvendo pessoas. Eu escolhi ser psicóloga e sexóloga quando eu tinha 15 anos. Eu sempre me interessei pelo assunto e o que mais me chamava a atenção é o quanto as pessoas se chocam com esse assunto, o quanto as pessoas ainda têm dúvidas, medos, preconceitos de viver a sua sexualidade livremente. Existem várias formas de uma pessoa hoje em dia viver a sua sexualidade. E ela ficando bem com a escolha dela, né, tudo bem, né, não havendo prejuízo para ela, né, com aquela escolha, não há problema nenhum. Né. Existe uma forma de se viver a sexualidade, que é o que eu vou falar hoje aqui em específico, que é a assexualidade. Né. A assexualidade são pessoas que optam, não querem, abrem mão de ter prazer sexual, né, é uma escolha delas e elas estão bem com isso. Elas vivem muito bem sem praticar o sexo, né? Algumas estão dentro de um relacionamento, outras não, outras optam por ficar sozinhas nessa escolha. E não necessariamente isso traz algum prejuízo físico na vida delas. Se elas estiverem, como eu falei, se elas estiverem bem resolvidas com essas questões, tá? Isso não vai trazer prejuízo nenhum. Existem fatores na vida de uma pessoa que levam ela a optar por essa opção de viver a sexualidade. Algum trauma que passou na infância, algum acidente, né, que aí comprometeu, né, de alguma questão física ou psicológica e ela opta por abrir mão. Existe a questão dela não gostar mesmo, não querer, né, não estar bem com a prática sexual, não se sentir confortável, se sentir mais confortável assim. Tem pessoas dentro de um relacionamento casal que define que não vão ter relações sexuais e eles conseguem, né? Claro que o sexo ele ajuda, né? Favorece a ter mais intimidade, mas não que seja uma regra. A intimidade ela pode ser, pode acontecer de diversas formas e não somente através da relação sexual. Bom, questões orgânicas, questões hormonais, né, podem trazer uma diminuição da libido ao longo da vida, principalmente no caso das mulheres, né, que passam pela menopausa, que passam por uma série de alterações hormonais e elas podem sim chegar numa fase da vida e optar por não ter mais relações sexuais. Até o homem também, né, depois de uma certa fase, opta por isso, né, e não necessariamente isso é um problema na vida dele. Então, como eu estava falando, né, existem mulheres que optam sim por viver uma vida solo, já atendi algumas, né, e elas vivem muito bem, obrigado, sem praticar relação sexual, tá? E elas, como eu falei, você estando bem com a sua escolha, né, nada vai te atrapalhar. Então é uma escolha única de cada um, a forma como vai viver a sua sexualidade, né? É algo muito íntimo, muito individual, né? Nós precisamos respeitar as diferentes formas de se viver a sexualidade que já acontece, né? Tá cada vez mais à mostra essa realidade. Não adianta a gente querer julgar ou ter medo ou não falar, né? É necessário trazer à tona esse assunto. É um assunto muito importante, como todas as outras áreas da nossa vida, né? Porque faz parte do nosso social, do nosso biológico, da nossa cultura, né, da saúde. Então é uma temática que envolve todos os aspectos, até a religião. Então nós precisamos trazer esse tema para que nós possamos debater, sempre pensando na questão do respeito com as diferenças, né, na questão de lidar com essa diferença que vai existir, porque cada um tem sua forma de pensar, cada um cresceu numa família diferente, vai ter seu jeito diferente e com certeza vai ter seu gosto diferente. O prazer é algo diferente para cada um, nem sempre o que é prazeroso para mim vai ser prazeroso para você. Então a busca desse prazer vai ser algo individual. Nem sempre as pessoas optam por buscar prazer somente no ato sexual, né? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Então a pessoa assexuada, ela não busca prazer dentro de um ato sexual, dentro da prática sexual, como já diz o nome. E ela fica muito bem obrigada com isso. Então ela vai buscar prazer em outras coisas, às vezes na música, na arte, às vezes até num relacionamento, que ela se entenda com a pessoa, seja amiga, né? Porque não necessariamente um relacionamento você precisa ter só a prática sexual, envolve uma série de coisas. Então o casal vai definir isso juntos, né? E existem casais que resolvem não ter mais, né? Pode ser diversos fatores, seja um acidente,
seja algo que aconteceu na vida, ou seja mesmo uma questão de escolha por opção, né? O casal vai se definir e aí ele vai poder viver livremente e ninguém tem nada a ver com isso, né? Então nós devemos sim falar sobre esse tema, sobre essa temática que é não só a sexualidade, mas a sexualidade em si, né? Para que isso traga cada vez mais informações, porque as pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas ainda têm muitos tabus, e eu vejo isso quando eu falo da minha profissão. As pessoas, mas é sexóloga? Sim, sexóloga, e vamos falar de sexualidade cada vez mais, e vamos praticar ela com educação, respeito e respeitando as diferenças sempre.